Vamos falar agora sobre o islamismo. Nós estamos estudando as religiões orientais e ocidentais, falando sobre também, vamos daqui a pouco chegar nas religiões afro-brasileiras. Falando sobre islamismo, vejamos a descrição. O islamismo é uma religião que surgiu na Península Arábica no começo do século VII, por meio de Muhammad, conhecido em português como Maomé. Essa crença religiosa atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1,8 bilhão de fiéis. A maioria deles localizada no continente asiático e africano. Mas como eu disse anteriormente, e o islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo, e hoje praticamente a Europa foi tomada pelo islamismo. Se nós tivéssemos a mesma gana, a mesma dedicação, a mesma coragem que os iniciar Alá, talvez o mundo, nós já teríamos ganhado a nossa cidade, teríamos ganhado o nosso estado, o nosso país para Cristo. Às vezes o que falta em nós é ousadia, E uma coisa que eles têm muito é a coragem. Eles acreditam muito em Alá. Eles dão a vida por Alá. Não é à toa que os radicais islâmicos, eles se transformam em homens bombas, em suicidas, porque eles acreditam piamente nos ensinos de Maomé, que diz que aquele homem capaz de dar sua própria vida pela causa, ele vai entrar no paraíso e vai desfrutar de muitas belezas e deleites ali naquele lugar. E nós temos a promessa, não uma promessa fajuta, mentirosa. Nós temos uma promessa real, uma promessa vinda de Jesus Cristo, que nele não se encontrou nenhum dolo, nenhum engano. Da sua boca nunca saiu uma mentira. E ele prometeu um céu de glória, uma recompensa, uma coroa para aquele que for fiel, aquele que se dedicar à sua obra. E muitas vezes nós não temos a mesma intrepidez que os muçulmanos para anunciar o evangelho. Islã é o aportuguesamento da palavra em árabe, Islam. Essa palavra, nesse idioma, significa submissão e é derivada de salam, que significa paz. O sentido de paz mencionado não se refere ao conceito de guerra, mas sim a uma condição de paz entre o corpo e espírito. Seria muito paradoxal eles ter esta interpretação de forma literal, E dizer que a palavra salam, ou Islã, significa paz e no sentido de ausência de guerra, porque eles são os primeiros, a buscarem guerra. Estão o tempo todo, buscando sempre um atrito, bombardeando, matando e disseminando o pavor e o terror em todo o mundo, e principalmente contra a vida daqueles que não acreditam na sua confissão de fé, que não se submetem a servir a Alá. Eles decapitam, metralham, apedrejam, matam. Então, seria muito paradoxal eles acreditar na palavra paz no seu sentido literal. Então, o que eles dizem é que esta paz não é o conceito de guerra, a ausência de guerra, mas sim uma condição de paz interior, entre corpo e espírito. O fiel adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, e esses termos também têm origem no idioma árabe. Essas palavras são oriundas de muslim, que significa submisso. Portanto, dentro da fé islâmica, o muçulmano é aquele que é submisso a Deus, que é dentro do islamismo chamado de Alá. Vamos ver agora um pouco da história de Muhammad ou Maomé. A história conta que ele era um homem que se isolava com certa frequência para orar e meditar. Em 610 d.C., durante um desses retiros, Muhammad foi para uma caverna localizada no Monte Hira, quando o anjo Gabriel revelou-se chamando-o de Rasul Alá, ou enviado de Deus. Eu queria fazer uma observação para os irmãos que é muito pertinente. Normalmente, irmãos, muitas seitas e muitas religiões surgem com base em revelações, visões. Você pode observar nos livros históricos de muitas seitas, de muitas heresias,
ou melhor, de muitas seitas e de muitas religiões, que estas surgem justamente de uma suposta visão que estes líderes têm. Não foi diferente o islamismo, porque o islamismo ele surge dentro desse contexto, né? E o seu grande profeta, na verdade, ele conta que ele foi para um monte, ele estava orando, e diante deste momento de meditação e oração, o anjo Gabriel se revelou e o chamou de enviado de Deus. A partir disso, né, dessas revelações, esse evento ficou conhecido como a Noite do Destino e deu início às revelações de Alá. Então, a partir disso aí, Alá, né, o Deus dentro da cultura islã, começou a se revelar para Muhammad, ou para Maomé. O profeta ficou 2 anos seguintes sem receber novas revelações, até que elas retornaram por volta de 612 depois de Cristo. Essas foram depois sendo transcritas pelos convertidos ao islamismo no que se chamou Alcorão ou Corão, o livro sagrado do Islã. Ou seja, o Alcorão, o livro, né, que contém as doutrinas da fé islã, ela foi fruto de revelação, né, que supostamente Alá deu para Maomé. Então, todo o compêndio doutrinário do islamismo foi fruto de uma revelação. Então, eu disse para vocês que as seitas, religiões que surgem normalmente, elas costumam usar este artifício de que o seu líder recebeu uma visão e, a partir dessa visão, Deus supostamente o direcionou a criar aquela igreja, a abrir aquela porta, a tomar partido naquele grupo, a assumir liderança em tal lugar. Sempre, na maioria das vezes, é pautado nesse tipo de revelação. E nós precisamos fazer o que João, o apóstolo de Jesus, disse na primeira epístola, no capítulo 4. Provai os espíritos, porque nem todo espírito provém de Deus. Isso é claro. Então, na visão de Maomé, ele recebe essa visão e, a partir disso aí, ele cria, né, o sistema doutrinário, né, que os próprios convertidos ao islamismo foram denominando de Alcorão, né? Eles começaram a transcrever e deram por nome Alcorão ou Corão, o livro sagrado, que para eles têm a maior reverência. Eles não pegam no Alcorão, né? E não é todos que pegam no Alcorão sem antes fazer a purificação das mãos, porque eles consideram um livro sagrado de Alá. Suas crenças, eles acreditam nos profetas enviados por Alá para trazerem sua mensagem, sendo Muhammad ou Maomé o último e mais importante deles. Alguns dos profetas em que esses acreditam são Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o próprio Muhammad. É interessante dizer aos irmãos que, dentro da crença islã, eles acreditam que Muhammad ou Maomé foi o último dos profetas, porque ele veio concluir a missão que Jesus falhou. Então, dentro da crença, né, da religião islâmica, eles acreditam que Jesus falhou na missão. Então, perceba que nós precisamos voltar lá na nossa primeira unidade, onde nós falamos que, para nós identificarmos uma seita, precisamos observar o que elas falam sobre a Bíblia, sobre a pessoa de Deus, sobre o pecado e sobre a pessoa de Cristo. Então, veja que o islamismo ele já reduz, né, a divindade de Jesus. Né? O islamismo reduz a divindade de Cristo, porque eles dizem que Jesus foi um profeta que falhou em sua missão, porque ele morreu, e que Mohammed ou Maomé, ele veio e cumpriu, sendo ele, então, o último e mais importante dos profetas. E eles consideram e colocam Maomé acima de Jesus. Então, daí os irmãos já percebem nitidamente que é uma religião fajunta, né? É uma religião que vai totalmente contra os princípios da palavra de Deus. Eles não seguem a palavra, eles não têm a Bíblia como padrão de regra, fé e prática.
A Bíblia deles é o Alcorão, né? É isso que eles têm como o guia da vida deles. Eles acreditam no conceito de danação eterna e professam que aqueles que não se converterem à mensagem de Alá serão considerados ao fogo eterno, vão arder no mármore do inferno, como muitos dizem, né? Então, esta é a visão deles, né, sobre o pecado. Aqueles que não se renderem à mensagem de Alá vão arder no mármore do inferno. O julgamento de todos será conduzido pelo próprio Deus durante o juízo final. Lá, as ações em vidas definirão o destino de cada um. Vamos ver os pilares do islamismo. O islamismo é uma religião que possui 5 pilares que todo muçulmano deve seguir no exercício de sua fé. São estes: recitar o credo, que não existe nenhum Deus além de Alá e que Muhammad é o seu profeta. Então, o islamismo, os muçulmanos, eles são monoteístas. Eles acreditam que não existe outro Deus, que o único Deus deles é Alá e que Maomé é o seu grande profeta. Então, Maomé falou, está falado. Eles têm por hábito orar. Isso aqui, irmãos, é importante dizer isso para vocês. Que isso aqui são pilares que eles levam à risca. Eles cumprem isso aqui. Então, eles recitam o credo. Eles fazem oração 5 vezes ao dia. E eu não sei se você já observou que a gente assiste algum documentário ou a gente assiste alguma matéria jornalística, e quando se trata dos muçulmanos, aonde eles estão? Eles dobram os seus joelhos, eles viram em direção à Meca, né, a mesquita, o templo, e ali eles fazem as suas orações. Já pensou se nós tivéssemos, né, não por ritual, mas uma vida de oração como eles colocaram nos seus pilares? Daniel, a Bíblia diz que orava 3 vezes ao dia. E é claro que Daniel orava ao verdadeiro. Eles fazem 5 vezes momentos de oração, recitação, né, de credo. E nós muitas vezes não estamos orando nem o que convém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eles observam o jejum durante um mês sagrado chamado Ramadã. Você já ouviu falar do Ramadã? É considerado um mês sagrado para os muçulmanos. Eles realizam o zakat, a doação de 2,5% de seus lucros para os mais pobres. Acreditam que a generosidade vai trazer benesses e também vai aliviar das sentenças que vão receber ou não, né, durante o período do julgamento. Eles têm por hábito, né, e isso é ensinado desde a meninice, que todo muçulmano deve, no mínimo, visitar uma vez na vida a Meca, né, a grande mesquita. Os grupos e as ramificações. O islamismo, como muitas religiões, possui diferentes vertentes, as quais interpretam os textos sagrados e os preceitos da religião de forma diferente. Entre eles, os grupos mais conhecidos são os sunitas e os xiitas. Então, dentro do islamismo, né, existem grupos diferentes. Os mais conhecidos são os sunitas e os xiitas, né? E aí a gente vai falar sobre as particularidades de cada um, conforme você pode acompanhar aí no slide a seguir. A divisão veio a acontecer após o falecimento de Maomé em 632 d.C. Os sunitas ajudaram a eleger Abu Bakr, amigo do profeta e um dos primeiros seguidores do islamismo, Abu Bakr, e ajudou a expandir essa religião para fora da Península Arábica. Já os xiitas foram contrários à eleição de Abu Bakr, preferindo que seu sucessor fosse Ali bin Abu Talib, primo do profeta. Um nome complicado aí, mas eu acredito que você acompanhou. Atualmente, os sunitas correspondem por cerca de 90% dos muçulmanos e são conhecidos por possuir uma interpretação mais flexível do Alcorão e de outros textos sagrados. Os xiitas, por sua vez, correspondem a 10% dos muçulmanos e defendem uma interpretação literal do texto sagrado e uma aplicação mais rígida da Sharia, da lei islâmica. Então, os xiitas, que a gente até brinca falando que é os chatitas, né, muito mais rigorosos em relação ao cumprimento, né, da lei
islâmica. Enquanto os sunitas são um pouco mais flexíveis, os xiitas, eles são mais rigorosos. Aquele povo que eles querem cumprir tudo ao pé da letra. E aí, por vezes, há conflito entre esses grupos religiosos. A arte Mahikari foi fundada em Tóquio, né? Vamos falar agora sobre essa arte Makihari, né? Makihari. A arte Makihari foi fundada em Tóquio por Yoshikazu Okada, nome complicado, esse nome japonês, né? No ano de 1950. E é baseada em muitos ensinamentos budistas, além das revelações divinas, né? Então, sempre essas seitas surgem com supostas revelações. Possui sede em 75 países, com cerca de 1 milhão de membros ativos. No Japão, existem cerca de 1.000 sedes, além de 129 na América Latina e 54 no Brasil. Irmãos, nós vamos chegar agora num ponto onde nós vamos dedicar mais à leitura de fato, e eu queria que depois nós vamos até fazer uma atividade, eu vou estar colocando no grupo depois para vocês, que vai ser pautada justamente em você fazer um comentário sobre uma seita, identificar, né, os desvios doutrinários nela e também apresentar uma tese, uma defesa, né, bíblica contra aquele ensino errado. Então, a partir de agora, nós vamos basear mais na leitura, vamos ser bem mais objetivos, porque tem muito material ainda para que nós possamos, né, adiantar. Então, nós falamos apenas aqui sobre essa arte Makihari ou Mahikari, né, que foi fundada em Tóquio e se disseminou em vários países. Eu vou adiantar para que nós possamos ganhar tempo e depois você vai pegar o material e você vai fazer a leitura adequada para que você possa ter uma melhor compreensão. Mas, de antemão, eu digo para os irmãos que nós precisamos ter elementos e argumentos suficientes para defender a nossa fé diante de qualquer pessoa e diante de qualquer seita e religião. Daí se dá o estudo. Ela é de extrema importância, porque ela te capacita a combater os erros, ela te auxilia na evangelização. Então, ela é, de fato, muito relevante para a nossa vida, além de aumentar a nossa fé. Porque à medida que nós vamos percebendo os erros doutrinários em outras religiões e seitas, nós vamos percebendo, né, aquilo que de bom há entre nós, e isso faz com que a nossa fé seja fortalecida. Irmãos, se caso você queira fazer uma observação, fazer um comentário, participe comigo aí, tá bom? E aí você abre o seu microfone, participe, comente, fale da sua dúvida, fale também daquilo que você sabe. De repente, você tem algo a acrescentar aqui e será muito útil para o enriquecimento da nossa noite aqui, tá certo? Vamos lá, vamos vencer a arte Mahikari. Vamos ver o Seishonuye, que também é uma religião oriental. O Seishonuye é um ensinamento que se iniciou no Japão na década de 30. Seus ensinamentos foram escritos por Masaharu Taniguchi, Kobe, 22 de outubro ou de novembro de 1893. Nagasaki, 17 de junho de 1985, que foi um dos líderes espirituais no Japão. A palavra Seishonuye significa lar de progredir infinito, ou universo infinito. É possível encontrar no Seishonuye um conjunto doutrinário que incorpora elementos desde o cristianismo, budismo e shintoísmo. Então, o Seishonuye é um aglomerado doutrinário. Ele não tem doutrina própria, né? Mas ele incorporou elementos tanto do cristianismo, do budismo, do shintoísmo e de outras que também aqui não foram citadas. De fato, conseguiu e tem muitos adeptos, né, a religião Seishonuye. Talvez o nome para você seja novo, mas desde quando eu era menino, eu já ouvia falar no Seishonuye. Inclusive no Brasil, há muitos centros, né, que se dedicam ao Seishonuye. Sua filosofia diz o seguinte, vejamos, é um ensinamento de amor que prega que o ser humano é filho de Deus e que o mundo da matéria é projeção da mente e também nos revela qual é a nossa verdadeira natureza. Os seus seguidores devem praticar o amor e a caridade ao próximo. Olha só,
como nós podemos refutar a principal filosofia do Seixo Nuye. Ele diz o seguinte, que todo ser humano é filho de Deus. Infelizmente, irmãos, há muitos cristãos que acabam fazendo menção desta mesma filosofia. Afinal de contas, todo mundo é filho de Deus. E não é esta a verdade bíblica. E às vezes nós precisamos confrontar as pessoas. Porque quando elas dizem todos são filhos de Deus, nós precisamos, não. Nem todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Filhos de Deus são apenas aqueles que receberam Jesus Cristo. Isso está claro lá em João, capítulo 1, versículo 12, quando Jesus diz, ele veio para os que eram seus, o apóstolo João diz, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, na verdade todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. E às vezes a gente não confronta, porque a gente não quer ser inconveniente, a gente quer manter a passividade, e na verdade nós deveríamos dizer. Eu quero citar para você um testemunho de um amigo, e ele disse que certa feita foi evangelizado por um cristão. Ele falou assim, moço, todo mundo é filho de Deus. E aquele crente falou assim, não, nem todos são filhos de Deus. E aí ele explicou, porque nem todos eram filhos de Deus, e aquele rapaz ele ficou com aquela palavra guardada no coração. Naquele momento ele não se converteu. Mas ele conta no seu testemunho que aquela palavra nunca saiu do seu coração. Daí, irmãos, está a importância de você nunca se omitir de dizer a verdade. Porque a verdade vai provocar no coração do pecador uma inquietude. E se ele de fato está no engano, se ele está no erro, essa verdade vai confrontar. E a verdade precisa confrontar. Então, a filosofia do Seixo Nuye diz que é um ensinamento de que prega o amor ao próximo, e que diz que todo o ser humano é filho de Deus. E a gente já sabe, né, falamos agora há pouco, que isso não se coaduna com a verdade bíblica. Seu mestre Masaharu Taniguchi escreveu mais de 400 livros, dentre estes a coletânea denominada A Verdade da Vida, volumes, ou 40 volumes, né? Que constitui a base de todo o ensinamento do Seixo Nuye. Vamos falar agora sobre a meditação transcendental. A prática da meditação transcendental tem suas raízes no hinduísmo. Originou-se na Índia, onde foi ensinada pelo guru Maharishi, ou Mahayogi, com base em sua interpretação das tradições védicas hindus. Maharishi começou a ensinar a prática nos anos 50 e desde então se tornou uma das técnicas de meditação mais pesquisadas e praticadas. Irmãos, estas práticas que surgiram dentro do budismo, que surgiram dentro do hinduísmo, dentro do Seixo Nuye, dentro da meditação transcendental, está infiltrando-se paulatinamente dentro de muitas igrejas. Houve na década de 90, nos anos 2000, principalmente anos 2000, um movimento muito forte no Brasil que levava muitas pessoas às práticas de meditação. E eu estou falando de igrejas que praticavam isso, né? Essas práticas de meditação. A origem destas práticas, elas têm origem em religiões pagãs, né? Em deuses estranhos. Ali as pessoas eram convidadas a voltar no passado, fazer uma meditação de volta ao passado e se libertar das coisas que estavam no passado, como se o sangue de Jesus não fosse capaz de quebrar as maldições, como se o novo nascimento, o estar em Cristo não tornasse nova todas as coisas, se fosse ainda necessário fazer uma meditação, voltar no passado para se libertar de algo. Isso não tem base bíblica, infelizmente. Esse tipo de meditação, esse tipo de ensino está presente em muitas igrejas em nosso tempo. Que nós vigiemos para que não caiamos neste ardil maligno, né? Que foi trazido pelas correntes orientais para o Brasil. Estudos científicos, inclusive feitos, né, pela American Cancer Society, concluíram que a meditação transcendental não tem qualquer efeito comprovado na doença. No entanto, muitas pessoas que praticam a meditação transcendental
relatam maior relaxamento e melhor autoconhecimento. Tudo voltado para si, tudo voltado para o homem. Por causa da sua semelhança com a oração religiosa e seu apelo aparente para algo maior do que a si mesmo, para a cura, a meditação transcendental tem sido chamada de religiosa. Por outro lado, no cristianismo ou islamismo, o objeto da oração é um espírito divino e frequentemente inclui petição. Mas a prática da meditação limpa a mente e não se dirige a um Deus. E é, em parte, por isso que a prática tem sido chamada de não religiosa. Então, eles fecham os olhos e nessa meditação eles buscam os seus desejos, mas não se dirigem a um Deus ou a uma criatura, mas eles buscam algo do além. É coisas assim que a gente fica sem entender, mas é o que a palavra de Deus diz. O Deus deste século encegou o entendimento de muitos, e a gente vê pessoas escravizadas pela religiosidade, por tantos tipos de sistemas doutrinários que escraviza, que colocam o homem em situações que a gente tem até compaixão e misericórdia, porque está longe de estar na onde Deus gostaria, né? De ser aquilo que Deus gostaria que fossem. Estão sendo, na verdade, escravizadas por Satanás.